sou Josiane Ritz e esse é o podcast Barulho Curitiba, que conta também com a produção de Luísa Mainardes e a operação de Evandro Soares. Maestro e arranjador dos mais diversos gêneros, da bossa nova ao jazz, do samba ao erudito, da MPB ao brega, das trilhas de novela aos infantis, o paranaense Valtel Branco teve contribuição decisiva na música brasileira. Branco faleceu em novembro de 2018, aos 89 anos. Hoje, nós vamos receber aqui o jornalista Felipe Aníbal, que escreveu o livro Valtel Branco, o Maestro Oculto. E através dessa entrevista, a gente vai desvendar um pouco deste músico paranaense incrível. Olá, Felipe, seja bem-vindo. Obrigado, Josiane. É prazer estar aqui conversando contigo e sobre um paranaense muito ilustre, né, que muito fez pela música e que, como diz o título do livro, estava um pouquinho oculto e a nossa ideia foi jogar luzes um pouco sobre esse personagem. Que bom, né, que isso aconteceu para o público em geral entender a importância, né? A obra é fruto de 8 anos de pesquisa, mas como que começou? Como que surgiu essa ideia, assim? Josiane, foi um baita de um acaso. Um belo final de semana, um sábado, eu estava almoçando no Manecos, que todo mundo sabe que tem uma parmegiana maravilhosa, e de repente chegou um senhorzinho de bengala andando bem devagarinho, e tinha um sujeito bem expansivo no balcão, tomando uma batidinha ali, e ele começou a fazer um discurso. O senhorzinho de bengala era o Valtel, e ele começou a fazer um discurso: está aqui o grande maestro Valtel Branco, e começou a desfiar os feitos do Valtel. Eu conhecia a obra do Valtel muito superficialmente, sabia que ele tinha sido um músico importante, né, mas não sabia a fundo tudo que ele tinha sido feito. E fiquei de orelha em pé com o discurso desse sujeito, né? E também curioso notar que nas mesas do lado, assim, as pessoas começaram a reclamar, putz, mas que cara chato, né? Até minha irmã e meu cunhado falaram assim: nossa, né, o cara fala bastante, né? E as pessoas insistindo que o cara era chato, eu falei: putz, ele pode ser chato, mas ele tem razão, né? Como que ninguém se dedicou a escrever, a fazer um trabalho de resgate da história do Valtel com rigor de pesquisa, com método jornalístico, né? Naquele mesmo dia eu fiz uma pesquisa superficial na internet e vi que de fato não tinha nada de profundidade dedicada a contar a história do Valtel. Tudo que tinham eram notícias de jornal, artigos curtos, e tinha muita divergência entre uma coisa e outra. E aí eu falei: putz, se ninguém fez, eu vou fazer, né? Meu olho brilhou pela possibilidade de contar essa história. Primeiro pelo ineditismo, então, e segundo pela diversidade da obra do Valtel, e principalmente porque é possível você contar a história da música brasileira da segunda metade do século XX para cá por intermédio da história do Valtel, da trajetória do Valtel, porque ele teve em todos os gêneros e movimentos, né? Todos os gêneros. Se você disser ao acaso um cantor, um músico que tenha sido importante nesse período, o Valtel ou trabalhou com essa pessoa, ou conviveu, ou foi amigo, tem alguma história, sabe? Ou influenciou de alguma maneira. Exato. Ou influenciou essa pessoa. Há quem diga que compare o Valtel com o Forrest Gump, assim, porque estava em todas ali, né? E aí tem até isso de você não saber exatamente qual foi a participação exata, mas é um personagem fantástico, até em razão disso, né? Sim. E foram 8 anos de pesquisa, né? Você entrevistou quantas pessoas, inclusive o próprio Valtel, você conseguiu entrevistá-lo? Como é que foi isso? Consegui. Eu poderia ter feito o livro sem anuência, sem a participação do Valtel, mas eu gostaria muito de ouvi-lo, porque tinha muitos pontos cegos na história dele, então eu considerava que era imprescindível ouvir o Valtel. Então eu quis partir dele, né? Então, a partir desse dia fatídico, eu comecei a procurar o Valtel, voltei inúmeras vezes no Manecos, nunca mais encontrei ele lá. Aí consegui chegar a ele por intermédio de um músico que me passou o celular dele. Aí marquei um café com ele e apresentei a ideia. Falei: Valtel, eu queria contar a tua história, né? Mas entenda, não é para ser um livro chapa branca só com a sua versão, né? A gente vai confrontar a tua vida, colocar em perspectiva. Então, vamos ter obrigatoriamente de falar de passagens que de repente não sejam tão confortáveis ou que você não goste tanto de falar. E foi tranquilo para ele? Ele falou: não, se for assim eu nem quero, né? Porque acho que ele tinha consciência de que ele estava envelhecendo, né? E que a história dele não tinha sido bem contada, assim. Então acho que eu senti que ele queria deixar alguma coisa de legado além das músicas, das centenas de músicas que ele deixou, né? Das participações musicais que ele deixou. Então foi muito tranquilo, e aí a gente era
praticamente vizinhos, nós morávamos a 3 quadras de distância, né? Ele morava ali nos arredores da Osório, eu morava na Vicente Machado. E na época eu era repórter da Gazeta do Povo, quando a Gazeta do Povo ficava ali na Pedro Ivo, então era meu caminho da roça, assim, eu estava indo para a Gazeta, eu passava no hotelzinho que ele morava, e se não para entrevistá-lo, para conversar. Então era uma convivência, não digo diária, mas 3, 4 vezes por semana. Nossa. A gente se falava. Ele franqueou acesso ao acervo dele, né? Tanto ao acervo de fotos, que não era muita coisa, mas o acervo de disco também foi possível. E era grande o acervo de disco? Era grande, mas estava uma bagunça, assim, sabe? O Valtel, ele precisava ter, parecia que ele tinha que ter contato diário com a obra dele. Então, não raramente eu chegava no hotel e ele estava lendo partitura. Ele estava lendo contracapa de disco. Então, me parecia que esse contato, essa necessidade de ter contato com a própria obra era algo que o mantinha vivo. Então, em razão disso, ele estar mexendo o tempo todo na memória dele, na memória física dele, impossibilitava de estar organizado. Então, era uma bagunça, assim, a gente teve um certo trabalho ali para organizar isso, para montar a linha do tempo dele. Foi muito difícil, foi algo que demorou 2 anos. Nossa, 2 anos só para a linha do tempo. Sim, porque muitos registros fonográficos de 1960 para trás, né, não havia muito cuidado com esses registros fonográficos por parte das próprias gravadoras. Não se fazia uma lista de quem eram os músicos que tinham atuado, quem eram os maestros. Não era um catálogo organizado, assim. Não, nem existia praticamente, né, capa e contracapa. As capas e contracapas de disco começam a fazer parte efetivamente dos discos nessa virada da década de 60, de 50 para 60. Assim. Então, antes disso era muito difícil. O que me ajudou muito a fechar essa linha do tempo foi fazer uma viagem ao Rio de Janeiro, onde eu visitei o Museu da Imagem e do Som, e lá tem alguns registros fonográficos, registros de gravações de trabalhos do Valtel, inclusive registros de partituras dele na Rádio Nacional. Então isso ajudou a montar o que o Valtel estava fazendo em cada ano, onde ele estava em cada ano, trabalhando com quem, e isso foi imprescindível para contar a história dele. Você, conversando antes, você falou que ele era muito amigo do João Gilberto, né? Como é que era essa amizade? O que você conseguiu apurar? O João Gilberto foi uma das primeiras grandes amizades do Valtel no Rio de Janeiro, né? O Valtel, apesar de ter nascido em Paranaguá, nasceu em Paranaguá por acaso, ele... Por que ele nasceu por acaso? Os pais dele moravam em Curitiba, mas os avós paternos dele moravam em Paranaguá. E aí, antes do nascimento, quando a mãe dele estava em 7 meses de gestação, eles desceram para fazer a última visita antes dela dar à luz. E nessa visita ele nasceu lá prematuramente aos 7 meses. E por coincidência no dia 29 de novembro, que é dia do músico. Nossa! Um predestinado, de certa forma. Pois é, isso que eu pensei. Parece predestinado mesmo, né? Ele fazia piada com isso, né? Falava... Falando do João Gilberto também, João Gilberto baiano de nascimento, né? E aí, uma vez ele foi participar de um festival em que só tocavam baianos, né? E o Valtel foi para fazer arranjos para o João Gilberto. E aí os outros músicos faziam gozação com ele. Valtel, o que você está fazendo aqui? Você não é baiano? Daí ele falou assim, não, eu sou baiano, sim. Mas baiano como? Eu sou baiano da Baía de Paranaguá. E ele dizia também que essa aqui, no nascimento, foi a única vez que ele comeu um compasso, que ele se adiantou no compasso. Se adiantou no compasso. Mas voltando à pergunta, o Valtel, ele passou a infância dele no Mato Grosso, porque o pai dele era músico do Exército, tocava clarinete, e depois que o Valtel nasceu, ele foi transferido primeiro para o Rio de Janeiro e depois para o Mato Grosso. E aí ele fica no Mato Grosso até os 12 anos, e aí ele volta a Curitiba e se desenvolve como músico aqui em Curitiba. Curitiba tinha, nos anos 40 e 50, uma cena de jazz muito forte, incrível, assim, impressionante, era equiparável quase ao Rio de Janeiro. Nossa! Principalmente por conta do café. O café estava em franca expansão, né, e o Paraná era o principal produtor de café. Então, o café catapultou esse desenvolvimento, e em volta desse desenvolvimento criou-se um ambiente musical muito efervescente aqui em Curitiba. Curitiba dos anos 50 era fora de série. O Valtel se desenvolve como músico aqui, e quando ele se muda para o Rio de Janeiro definitivamente
Em 1957, ele vai morar em uma pensão e logo nos primeiros dias chega um novo morador que era o João Gilberto. Ainda antes do João Gilberto ser o João Gilberto, ele ainda não tinha gravado o Chega de Saudade, que ele só gravaria no ano seguinte, mas ele já tinha desenvolvido aquela batida. Então ele mostrou aquela batida do Chega de Saudade, na batida clássica da Bossa Nova, pro Valtel, e o Valtel até cismou, que ele falou assim, nossa, a gente fazia algo muito parecido lá nas boates de Curitiba. Tanto que um dos bateristas que acompanha o João Gilberto no Chega de Saudade, aí não tocando bateria, mas tocando percussão, era o Guarani Nogueira, que era aqui de Curitiba. Também. Que foi apresentado pelo Valtel. E, enfim, tô me estendendo um pouco, mas eles moraram nessa pensão nesse período, que foi o período de eclosão da Bossa Nova, e aí, por meio do João Gilberto, o Valtel se viu naquele epicentro daquela turma que deu os contornos iniciais da Bossa Nova. Conviveu com Marcos Valle, Roberto Menescal, Nara Leão, Ronaldo Boscoli, os irmãos Essa, enfim, ele teve nesse epicentro inicial da Bossa Nova. É citado pelo Rui Castro como um dos expoentes pré-Bossa Nova. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, então ele teve uma convivência muito intensa com toda essa turma nesses anos iniciais dele no Rio de Janeiro. E depois, posteriormente, ele voltou a ter essa relação com o João Gilberto, se estendeu até o fim da vida. Ficaram amigos, fizeram muitos trabalhos juntos. Olha que interessante. Você me falou também que ele deu um pitaco, uma influência na música Faz Parte do Meu Show do Cazuza, né? Anos depois, como é que foi essa história? Sim, o Faz Parte do Meu Show, ele faz parte do disco Ideologia, que foi gravado pelo Cazuza em 88. O Cazuza já tinha saído do Barão Vermelho há 2 anos, né? É o terceiro disco solo do Cazuza, e o Cazuza estava naquela de romper com o rock, né? Aquela coisa de sou exclusivamente do rock, e flertando com outros ritmos. E Faz Parte do Meu Show, originalmente era um rock. Era um rock cheio de teclados, assim, uma baladinha rock com muito teclado. Bem anos 80, assim. Bem anos 80, aquela coisa dos anos 80, tecladinho, refrão, era um refrão bem diferente do que ficou. E o Valtel, quando ouviu essa música pela primeira vez, ele fez uma coisa que não era muito do feitio do Valtel, ele fez uma certa surpresa. Ele chamou o Cazuza e falou, Cazuza, vamos dar uma volta. Pegou o Cazuza de carro, foi até o Arpoador, no pôr do sol, levando o violão. E ele falou assim, faz parte do meu show, eu vejo uma bossa nova por trás. E tocou. E o Cazuza ficou admirado com aquilo, ficou doido com esse insight que o Valtel teve. E com isso o Valtel convenceu o Cazuza a transpor efetivamente Faz Parte do Meu Show para uma bossa nova. E fez o arranjo do disco do Cazuza, né, que tem um arranjo de cordas muito suave, muito bonito, com interlúdio muito marcante. E foi esse sucesso que foi, né? Foi um sucesso até hoje, né? E como que ele era, assim, você falou como que era a relação dele com os colegas, esses músicos? Você entrevistou 50 pessoas, mais ou menos? Foi um pouco mais de 50. Mais de 50. E como que era a relação dele, assim, ele sendo uma pessoa tão respeitada, assim, era tranquilo de trabalhar, não era? Como é que era a personalidade dele na hora de trabalhar? Era o mais tranquilo possível, assim, né? Todos são unânimes a descrever o Valtel como um cara extremamente bonachão, tranquilo. Não sei se você conheceu o Valtel pessoalmente, mas ele falava manso, assim, quase como um monge, sabe? Falava devagarzinho, baixo. Tinha um humor muito aguçado, assim, gostava muito de rir. E ele respeitava muito a opinião dos outros músicos. Ele não era aquele maestro de impor a vontade dele ou de impor a visão dele. Ele sabia aproveitar o que cada músico tinha a oferecer e acabava, muitas vezes, alterando ou criando os arranjos finais no próprio estúdio a partir dessas contribuições. Ele ouvia muitas contribuições dos músicos. Tem um exemplo bem clássico de um arranjo que foi finalizado no estúdio, que é o do Azul da Cor do Mar de Tim Maia. O Valtel fez os arranjos de cordas desse disco, acho que são 4 músicas que tem arranjo de cordas do Tim Maia, inclusive Azul da Cor do Mar, que o Tim Maia ia fazendo a vocalização com a boca e o Valtel ia escrevendo direto na partitura. Aquele
Tim Maia fazendo com a boca e o Valtel ia escrevendo. Então ele sabia aproveitar o que cada um tinha para contribuir. Então ele era esse cara aberto demais, muito aberto. Talvez até a genialidade dele viesse disso, né? Era um radar, ele era uma antena, ele captava tudo. Muitos músicos que eu entrevistei, cara, era uma delícia gravar com o Valtel, porque ele sabia que não tinha estresse, e quando tinha estresse, geralmente que era de um músico com outro, ele sabia contornar de uma forma muito tranquila, assim, então o trabalho fluía, sabe? Olha só que interessante. Ele também teve uma contribuição definitiva aí na linguagem musical com as novelas, né? E até quando eu descobri isso há alguns anos, eu falei, nossa, você pensa num maestro, né, bossa nova e tal, e ao mesmo tempo ele está junto com a história das novelas, que é uma coisa tão popular, tão brasileira, popular, direto nos lares das pessoas. Como é que foi essa contribuição dele? Bom, primeiro, se você me permitir abrir um rápido parênteses, porque eu acho que a história é muito, muito curiosa de como ele foi parar na Globo. O Valtel estava nos Estados Unidos tocando com o Dizzy Gillespie, que foi um dos grandes músicos de jazz, né? Talvez o maior expoente do jazz norte-americano, e estava se apresentando numa boate chamada Number One em Nova York. E depois da apresentação chegou um garçom para ele e falou: tem um senhor numa mesa que quer falar com você. E o Valtel foi conversar com esse senhor, e o senhor falou: pô, você toca muito bem, né? Fiquei sabendo que você é brasileiro. Daí ele falou: eu sou brasileiro e tal. Daí ele falou: você não quer trabalhar comigo? Tô abrindo uma emissora de televisão lá. Era o Roberto Marinho. Meu Deus! E aí o Valtel, doido que era, falou: eu aceito. E aí ele encurta essa temporada que ele estava passando nos Estados Unidos e volta para o Brasil. E a Globo, não só a Globo, né? O Brasil, a televisão brasileira estava engatinhando ainda nas telenovelas, né? A Tupi tinha alguma coisa de telenovela, mas muito incipiente ainda, né? Aquela coisa muito importada do teatro. E o Valtel, ele foi um dos maestros pioneiros nessa aplicação de uma linguagem musical voltada para as telenovelas. É importante destacar que essa linguagem musical não é como era hoje, né? Hoje pegam-se músicas que já existem, adaptam-se aos personagens e ficam usando isso nas cenas. Na época, não. As músicas eram compostas em função da trama, né? Em função dos personagens, e não eram usadas apenas as músicas originais, faziam-se variações dessas músicas para dar a ambientação de cada cena. Se uma cena fosse mais tensa, se fazia-se uma variação instrumental para dar esse caráter. Se fosse uma passagem romântica, fazia-se uma variação. Nossa. Então era algo bem mais artístico mesmo, assim, sabe? Menos comercial e mais artístico. Olha só, imagina o trabalho que dava. Era uma indústria. Era uma indústria. Eles gravavam horas, diariamente. Né? Posteriormente, quando essa indústria, essa engrenagem foi se azeitando mais, chegou-se a estabelecer um cronograma. Tipo, de manhã gravavam só os metais, à tarde gravavam cordas e à noite sopros. E começava no outro dia de novo. Assim, era uma lógica alucinante. E assim, na história mais recente da música, quais outros parceiros que ele teve, assim, que você lembra, assim? Nossa, teve inúmeros, assim, né? Se a gente for começar lá de... Alguma de uma outra linha de música, assim, porque ele era muito eclético, né? Uhum. Nos últimos anos, nos anos 90, ele fez arranjo para Roberta Miranda, por exemplo. Nossa! Para Fafá de Belém e para Roberta Miranda. Ele fez arranjos para um conjunto chamado Homem de Bem, que tocava mantras indianos. Meu Deus! Uhum. Ele estava em todas. Assim. E você conseguiu captar o que fazia ele aceitar algum desafio, assim? Ele considerava que música precisava ser boa, ele não tinha preconceitos. E isso acho que vem da formação musical dele, né? O pai dele tinha essa formação erudita, né? O pai dele tocava clarinete, apenas gostava, era muito aficionado em música clássica. Mas a mãe dele era uma amante da música popular. A mãe dele passava o dia com o rádio ligado. Então ele cresceu com um ouvido no rádio, nas músicas populares, e outro na música clássica. E isso ele levou para a vida, assim, essa mistura. E ele não tinha preconceito com nenhum gênero. Se ele ouvia, ou se ele tinha, tinha um desafio, ou ele gostava da música, ele
Independente de... Independentemente de rótulos, assim, né? Na década de 70, por exemplo, o Valtel ele foi contratado pela Polydor, que era um selo da Philips, nas palavras do produtor Jairo Pires, para dar dignidade aos discos de música brega. Porque os discos de música brega eram os que mais vendiam, assim, vendiam perto dos milhões, alguns passaram a casa dos milhões de discos vendidos, e enquanto os grandes nomes da MPB vendiam 5 mil, 10 mil. E o executivo da Philips, da época, o André Midani, tem um livro que ele até conta essa história. Ele fala assim que eles criaram esses dois selos, um selo popular, que era a Polydor, e a Philips ficou sendo o selo de prestígio, né, por onde gravavam Caetano, Chico. Falou assim, não, que quem dava o lucro pra gente fazer o que a gente queria fazer na MPB era o pessoal da música brega. E na concepção da Philips, principalmente desse produtor chamado Jairo Pires, é que não é porque era brega que tinha que ser ruim. Sim. Então, E o que era esse brega, assim? Era Odair José, Evaldo Braga, Marcos Peter, Diana, e o Valtel fez arranjo desses todos, assim. E tem um disco do Odair José, por exemplo, que é o primeiro LP dele, chamado Assim Sou Eu. O Valtel fez o arranjo inteiro, assim. Esse disco é belíssimo, assim, é lindíssima a roupagem musical desse livro. Em algumas músicas, tem uma levada, assim, meio jazz, sabe? Umas entradas uns ataques de metal que você não via até então. Então, eles criaram, de fato, assim, uma linguagem que deu mesmo, assim, essa coisa muito autêntica, muito original para aquilo que era chamado de música brega na época. E o Valter não tinha nenhum preconceito com isso, assim. Ele achava que eram músicas muito boas. É música boa, né? Se é boa, se fazia bem ali, ele pegava. E assim, voltando um pouco na questão da pesquisa, você falou das conversas com as pessoas, né? O que mais demorou para você fazer? O que mais, além da linha do tempo, foram 8 anos, né? Como é que foi a cronologia disso? O que deu mais trabalho? Como é que foi? Bom, primeiro que o mais difícil foi segurar a ansiedade, né? Quando... Não sei se com você é assim também, mas quando você começa um trabalho, você quer escrever logo, né? Você quer ver a cara ali. É isso que eu fico imaginando, 8 anos. E aí, quando eu comecei a fazer pesquisa, falei, putz, eu vou escrever um capítulo aqui para ver como é que ficou. E ficou uma porcaria, assim, porque daí eu falei, cara, eu preciso ter uma perspectiva global da trajetória dele, que não vai adiantar eu ficar escrevendo picado, que vai ficar ruim. Mas o mais difícil mesmo foi montar a linha do tempo. Isso foi o mais trabalhoso, e confrontar depois as informações dessa linha do tempo com as entrevistas que eu fiz e com outras fontes, com notícias de jornal, com outras citações de livro, com as fichas catalográficas dos discos. Então, fazer esse cruzamento das informações para chegar numa versão se não definitiva, mais bem acabada de cada passagem. Mais próxima, assim, né? E no exterior, como é que foi Ele trabalhou muito no exterior também, né? Então, esse foi a maior dificuldade. É isso que eu ia falar, deve ter sido mais difícil ainda, né? Porque, como eu comentei, o Valter era muito desorganizado, né? Ele não tinha os registros nem dos próprios trabalhos, muito menos dessas viagens. E acho que por ter tido uma trajetória tão vasta, tão ampla, tão diversa, ele contava a própria vida como se ela tivesse sido linear, assim. Eu saí daqui, fui para lá, e de lá fui para não sei onde. Só que, na verdade, se você colocar na linha do tempo, não foi assim. Muito provavelmente, assim, essas temporadas dele no exterior foram temporadas curtas, que ele ia, voltava, e os próprios familiares dele aqui de Curitiba confirmaram isso. Ele fazia crer que tinha ficado anos em Cuba, depois anos nos Estados Unidos. Não, ele ia e voltava, não tinha nem como. Ele tinha família aqui, tinha filhos. Não tinha possibilidade de ter sido dessa forma. E essas temporadas no exterior foram mais difíceis de conseguir ter versões mais abrangentes, porque a gente não tem fontes lá fora também. Então, essas passagens do
do exterior, principalmente nos Estados Unidos, eu me fio basicamente na versão dele, na narrativa dele, embora tenha tentado confrontar com outras fontes. Até você contou antes para mim a história do rei da Espanha, que também achei interessante, né? Como é que foi? Nos anos 70, início dos anos 70, o Valtel ganhou um concurso da radiodifusora francesa, cujo prêmio era um curso ministrado pelo André Segovia, que talvez tenha sido o maior violonista moderno do mundo. E o Valtel foi para a Espanha, efetivamente, né? Isso tem outros registros que não só a fala do Valtel, tem registros de jornal, inclusive, desse fato, né? Dele ter vencido esse concurso e viajado para a Espanha. E ele contava que, ao longo do curso, ele estabeleceu uma relação de amizade muito próxima com o Segovia, né? E que o Segovia gostou muito dele. E que, durante o curso, o Segovia precisou se ausentar por um período para fazer alguns concertos e deixou o Valtel meio como se fosse um professor substituto. E nessas teve um concerto para a Casa Real Espanhola que o Valtel fez, e segundo ele, o rei da Espanha se encantou por ele, e o Valtel dizia que ficou sendo, por um curto período ali, uma espécie de músico particular da Casa Real da Espanha. E aí você fala assim, não é possível, né? Não deve ser. E aí você vai mexendo, pesquisar nos arquivos do Valtel, tem lá uma foto dele na Casa Real da Espanha se cumprimentando um dos nobres. Então, e aí? E aí, quem vai duvidar, né? Nossa, que interessante. Tenho muitas histórias, assim, ele contava também que ele tinha estado com o Papa João Paulo II, mais de uma vez. Falava que o Papa fez piada com ele e tal, e aí comecei a duvidar dessa história também. E em 79, na Globo, teve um especial do Roberto Carlos, que teve uma gravação com o João Paulo II, o Valtel trabalhava na Globo. E depois, em 83, o Valtel vai fazer arranjos para o João Gilberto em um festival em Roma. Um festival chamado Bahia de Todos os Sambas. Então, participaram não só o João Gilberto e o Valtel, mas o Caetano Veloso, Gilberto Gil, os Novos Baianos, Gal Costa, Nana Caymmi, Dorival Caymmi. E durante esse festival, o grupo fez uma visita ao Vaticano. Foram recebidos pelo Papa João Paulo II. Olha, e tá lá uma foto com o Valtel. Olá. Quem me passou essa foto foi Paulinho Boca de Cantor dos Novos Baianos. Nossa! Você falou em Novos Baianos, eu acho que vale a pena aquela história da gravação com os Novos Baianos, né? Acho que vale a pena, porque é uma boa história também, né? Bom, o Valtel, além de se notabilizar por ser muito esquecido, ele era completamente abstêmio. Ele não bebia nem cerveja, não fumava. Entre os músicos fazia-se piada de que o Valtel ficava bêbado com Coca-Cola, porque ele não tomava nada. E Valtel foi fazer arranjos para os Novos Baianos. Chegou no estúdio, ele fez os arranjos, e quando os músicos começaram a tocar o arranjo, ele não gostou. Falou, gente, não tá muito bom. Vamos fazer o seguinte, já tô cansado, já é tarde da noite, o estúdio tá reservado para vocês amanhã, eu vou para casa, faço o arranjo, amanhã a gente grava. E os Novos Baianos naquela loucura deles, lá, não, Valtel, fica aí, vamos gravar agora, tal. E o Valtel, não, vamos gravar amanhã. Daí chegaram e deram uma laranjada pro Valtel, um suco de laranja. E o Valtel tomou e disse que ficou numa energia, assim, que disse que o arranjo veio para ele por cima, ele pegou e começou a transcrever na hora, assim, o arranjo. Escreveu na hora, uma tacada só, os músicos gravaram e era um baita arranjo. Aí ele foi para casa e com adrenalina mil, assim, não conseguia dormir. Ele morava em um casarão às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, não conseguia dormir, pegou uma tesoura, desceu e ficou podando o jardim com tesoura de madrugada, de pijama. Os vizinhos estavam saindo para trabalhar e viam ele lá cortando grama. Você falou, nossa, o Valtel tá doido, né? E aí no dia seguinte, o Roberto Menescal, que também trabalhava na gravadora, ouviu a gravação e ficou doido com o arranjo, né? Ligou pro Valtel e falou, Valtel, parabéns, puta, que arranjo, vai ser um sucesso essa música, que ideia sensacional, né? E o Valtel contou a história para ele, falou, putz, então, e eu não tava conseguindo fazer o arranjo, e aí eu tomei uma laranjada lá que eles me deram, o arranjo veio na hora, só que eu não conseguia dormir depois.
E o Menescal ficou com uma pulga atrás da orelha, porque ele também estava produzindo os Novos Baianos, e disse que era dificílimo trabalhar com eles, porque eles eram muito doidos. E o Menescal também quis ir embora, deixar para o dia seguinte, eles não deixaram, deram um café para o Menescal tomou e disse que ficou 2 dias sem dormir. E aí o Menescal foi tirar a história limpa com os Novos Baianos e falou, pô, o que vocês fizeram? Aí disse que eles morreram de rir. A gente colocou uma bolinha na laranjada do Valtel. Foi a única vez que ele fez uma viagem diferente. Foi a única vez que ele fez uma viagem diferente, sem saber. Sem saber. Virou piada entre os músicos, daí falou assim, agora o Valtel fica doido até com suco de laranja. Olha só. Esse projeto do livro também tem podcast, né? São 5 podcasts, né? Isso. É que a ideia foi a seguinte, Josiane, quando a gente estava no processo de conclusão do livro, já de diagramação, eu tive um estalo assim, falei, caramba, boa parte das entrevistas eu tenho gravadas em áudio. E é muito mais saboroso você ouvir a pessoa contando, né? Essa história do suco de laranja do Valtel, por exemplo, o Menescal conta com uma maestria, assim, é muito gostoso de ouvir a história. Falei, caramba, dá para aproveitar esse material num podcast em formato de storytelling, contando, evidentemente que não vai dar conta de contar a história toda, mas para dar pílulas das fases da vida do Valtel. Uhum. Então, nós produzimos então esse podcast em 5 episódios e está disponível gratuitamente em todos os tocadores, também com o nome de Valtel Branco, o Maestro Oculto. Isso que eu queria saber. E agora, na oficina de música, vai ter também um concerto em homenagem ao Valtel. Isso, é basicamente como se a gente estivesse encerrando, né, esse ciclo de homenagens ao Valtel, que começou com um livro. Vai ter uma noite com um mini concerto em que um time de craques vai executar composições do Valtel, composições para violão, que além de ter tido toda essa participação, né, toda essa importância na música popular em todos os gêneros, o Valtel também foi um cara da música erudita, também compôs muito para violão, regeu orquestras para música clássica. Então, um time de craques aqui com a direção do João Egashira, que é o maestro da orquestra de cordas, vai executar peças de violão para violão do Valtel. E na abertura vai ter um bate-papo entre o Theo Sotomayor, que é o editor do livro, e eu sobre a trajetória do Valtel, terminando então com esse mini concerto. Vai ser um evento gratuito lá no Teatro Paiol no dia 27 de janeiro agora. E precisa reservar ingresso ou só como é que vai ser? Então, a entrada é limitada e o pessoal da oficina ainda não definiu como vai ser a distribuição. Tá. Eu imagino que vai ser no próprio dia. Uhum, mas nas redes vai... Sim, pelos canais oficiais da oficina vão informar direitinho. Uhum. Que legal. E tem mais alguma coisa ou o concerto encerra esse ciclo desse livro? Quais são os próximos planos aí? Josiane, vou te adiantar então que a gente tem um sonho de levar esse concerto para outras cidades do Paraná. Que legal! A gente está estudando a possibilidade de inscrever em alguns editais de lei de incentivo para levar esse projeto para o interior do estado, principalmente para cidades onde o Valtel trabalhou, o Valtel tenha tido uma passagem, pelo menos por um período mais curto, assim. Mas que a gente gostaria de tornar a obra do Valtel mais acessível, assim, e dar mais visibilidade, né? Que foi o objetivo que me motivou lá no início desse projeto. Um documentário, talvez, mais pra frente. Talvez, quem sabe. Né? Acho que ficaria bem legal. Seria legal. E onde que quem tiver interessado em comprar o seu livro, onde que ele encontra? O livro, a forma mais fácil de adquirir o livro é pelo site, que é www.valtel.com.br. Legal. E ali nesse site também, a gente fez um hot site que estão disponíveis também os episódios do podcast, então está centralizado ali. Quem quiser saber é só acessar. Parabéns pelo teu trabalho, obrigada, né? Porque eu acho que preenche uma lacuna da história super importante, né? Do Valtel, da música paranaense, enfim. Se você não topasse fazer isso, se você não tivesse encontrado aquele dia no Maneco, a gente não teria acesso a isso. Então, parabéns demais pelo seu trabalho. Que vira um documentário, que venham mais shows. E esse foi mais um episódio do podcast Barulho Curitiba.
Você pode acompanhar a gente no YouTube, no canal Estúdio Bem Paraná e também nas redes sociais, @Bem Paraná. Obrigada e até a próxima.